Ei, gente, tudo bem? Nós estamos aqui gravando o nosso terceiro vídeo do Devocional, trazendo para você uma inspiração, uma instrução vindo da parte de Deus, através da base da palavra e da instrução, da revelação trazida através do Espírito Santo. E qual é o tema que nós vamos tratar hoje? É um tema talvez que eu possa chamar de fundamental, principal, no que nós dizemos que é a vida cristã. Mas talvez você não tenha agregado tanto valor ou tanta importância para esse tema, mas ele tem um nível de valor muito alto e uma importância muito grande na vida cristã. Qual tema é esse? Filho de Deus. Você é filho de Deus. Você carrega a natureza de Deus. Talvez quando você aceitou Jesus, quando você fez a sua pública confissão de fé, como diz Romanos 10, capítulo 8, que diz aquele que crê com o coração e confessar com a boca, esse será salvo. Ou seja, ele foi salvo, foi feito filho de Deus. Ou seja, o endereço dele foi mudado. Você sabe que quando você foi salvo, seu endereço foi mudado? A Bíblia diz que você fazia parte do império das trevas, mas agora você faz parte do reino do Filho do seu amor. Esse é o seu endereço. Hoje, tenha essa convicção. Se você morrer, se o seu corpo morrer, você vai para o céu. Você vai se encontrar com o seu Senhor, com o seu Pai, com o seu Criador. Mas aqui na terra, e lá no céu também você vai ser reconhecido, mas aqui na terra, você é filho de Deus. O que significa ser filho de Deus? Carregar a natureza de Deus, ser semelhante, ser a imagem de Deus. Você sabia que Adão era filho de Deus? Adão carregava a imagem de Deus. Mateus capítulo 1, quando vai citar sobre a genealogia de Jesus, quando ele chega até a pessoa de Adão, ele fala, Adão, filho de Deus. Adão era filho de Deus. Para que você entenda a importância e o valor disso, eu vou fazer com você uma analogia natural, para que você entenda verdades e princípios espirituais. Hoje no Brasil, nós vivemos numa república democrática. Hoje o governante é o presidente. Mas lá na Inglaterra, o regime que governa lá é uma monarquia, onde existe um rei. E esse rei ele é o governante, ele detém o poder. Imagine o filho desse rei. Como o filho desse rei é olhado pelas pessoas que estudam com ele. Como o filho desse rei é olhado pelas pessoas que vivem ao lado dele, pelas pessoas que veem ele andando na rua, pelas pessoas que veem como ele se porta em meio a situações, em meio aos problemas, em meio ao estilo de vida natural. Como as pessoas olham para o filho desse rei. Sempre que as pessoas olham para o filho do rei, eles lembram do rei. Eles olham, poxa, é assim que o rei educa o seu filho, é assim que o rei ensina o seu filho, seja de maneira boa ou seja de maneira ruim. Mas preste atenção, eu estou te fazendo uma analogia natural. Agora traga esse princípio para a analogia espiritual. Você é filho de Deus, você é filho do Senhor de tudo, você é o filho daquele que carrega todo o governo. Você sabia que o mundo espiritual está olhando para você? O diabo, os demônios, os anjos, o próprio Senhor está olhando para ver como que você vai se portar com relação à sua natureza. Você carrega uma natureza de filho de Deus. Portanto, é necessário que você ande, que você se porte, que você fale, que você haja como um filho de Deus, como alguém que é filho daquele que carrega a natureza de Deus. Você sabia que Jesus, ele teve várias discussões com os fariseus, mas uma delas foi pautada na característica da filiação de Jesus. Jesus se dizia constantemente, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. E a Bíblia diz que quando ele se dizia constantemente filho de Deus, os fariseus e os mestres da lei se iravam com ele, ficavam revoltados com essa fala, porque quando ele dizia que era filho de Deus, ele se igualava ao próprio Deus, ele se tornava semelhante ao próprio Deus. É isso que significa ser filho de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 11, ele veio para os seus, citando sobre Jesus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ser feito filho de Deus é um poder que você recebe. É um poder que você recebe. Eu quero citar mais um texto para você. 1 João capítulo 3, versículo 1. João vai dizer assim, vede quão grande é o amor de Deus para conosco, a ponto de nos chamar filhos de Deus, o que de fato somos. Ei, João entendia o poder e o valor que tem em ser filho de Deus.
João entendia essa importância, João entendia esse valor, ele entendia o poder que tinha em ser filho de Deus, em receber da comunhão que você tinha com Deus e manifestar isso através da sua identidade, e manifestar isso na sua autoridade, e manifestar isso nas suas atitudes. E se você não tem esse princípio como fundamento, como alicerce, como conhecimento na sua vida, o diabo pode brincar com você. E se você não tem isso como fundamento, as circunstâncias podem brincar com você, pode gerar dúvida onde era para haver certeza. Então, se você tem dúvida sobre a sua filiação, você não vai saber se você precisa fazer algo para receber uma bênção de Deus ou se você recebe simplesmente por você ser filho. Talvez se alguma coisa não acontece da maneira que Deus desejava para você, você pode achar que é Deus, mas como você não tem certeza que é filho de Deus, portanto não tem comunhão com esse Deus, você não conhece a perfeita vontade de Deus sobre você para essa circunstância. Por isso é necessário que você tenha conhecimento. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Se você não tem conhecimento sobre esse assunto, se você é ignorante com relação à sua filiação, você não vai ter esse princípio e não vai poder andar na convicção que Deus deseja que você ande. Porque eu quero te falar, o que agrada a Deus é fé. E fé é certeza daquilo que você não vê. Se você tem certeza sobre esse assunto, você vai poder usufruir do que Ele tem para você e você vai poder cada vez mais crescer no seu devocional e na sua vida cristã. Portanto, busque esses textos, procure essas versões, essas citações que eu trouxe para você, para que você venha cada vez mais se encher dessa verdade. Ore com relação a isso, para que o Espírito te mostre cada vez mais e mais e seja abençoado na prática dessa palavra. Em nome de Jesus, tamo junto. Tchau, tchau.